Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Em 2014, dos livros publicados, apenas 2,5% dos autores não eram brancos. Dos personagens retratados nos romances, apenas 6,9% eram negros, e só 4,5% eram protagonistas. Nesse mesmo ano, segundo o IBGE, os negros representavam 54% da população brasileira. Uma fotografia da força de trabalho da indústria do livro pode ser bem parecida com esta. A maioria dos trabalhadores de editoras e livrarias é composta por pessoas brancas. Você, caro ouvinte, pode procurar na memória quantos editores negros você conhece? Para falar sobre o assunto, o entrevistado do podcast do Publish News dessa semana é Wagner Amaro, fundador da editora Malê, que busca dar visibilidade a autores africanos e afro-brasileiros. Seja bem-vindo, Wagner. Tudo bem? Opa, tudo certinho. Agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês sobre a editora Malê e sobre literatura negra. Obrigado a você. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 8 de junho, gravado no dia 4. Que é Fábio O'Hara, estou aqui com Thalita Facchini. Tudo bem, gente? E Maju Alves. Oi, tudo bem? E agora vamos falar com Wagner. Como que você anda nesse tempo de quarentena, Wagner? Por incrível, é interessante que a gente escuta as pessoas falando que estão com mais tempo, né? Mais tempo para ler, mais tempo para assistir séries, mais tempo. Mas no meu caso tem sido o contrário, tem tido assim um volume de trabalho muito intenso e tentando organizar o que é essa editora dentro da quarentena, né? Dentro da pandemia. Como fazer a editora continuar resistindo dentro da pandemia. E isso gera muito trabalho, assim. Uma das questões a gente tem em relação ao estoque. Por exemplo, o estoque da editora fica no centro da cidade, do Rio de Janeiro. E a área, o prédio, está totalmente fechado. Então, a gente não tem mais acesso direto a esse estoque como a gente tinha. Então, a gente acessa 2 vezes por semana apenas. A área que era o escritório, então está todo mundo trabalhando em casa. Então aquela estrutura que você tinha no escritório da editora não tem mais. E aí as coisas começam a ficar um tanto improvisadas. E quando estão improvisadas, elas levam mais tempo para poder ser realizadas. Então com isso é mais trabalho ainda. Então assim, é um período de adaptação e que vem gerando justamente uma ocupação assim o tempo todo. A editora Malê tem 5 anos, já completou 5 anos, é isso? Ela foi registrada em agosto de 2015, mas inaugurada mesmo em 2016. Então, o primeiro livro publicado foi em junho de 2016. A gente vai completar 4 anos agora de funcionamento, né, de inauguração, de fato. Tá. E eu sei também que você pelo visto não é uma pessoa muito... Você é bem inquieto, né? Tem várias ações, você começou como bibliotecário, que eu saiba, a partir daí começou a perceber um pouco da dificuldade em encontrar literatura feita por autores tanto africanos quanto afro-brasileiros, e a partir disso fundou a editora, lança uma revista também, tem um prêmio. Depois desse tempo, e depois de fazer tantas coisas, você consegue perceber essa diferença, essa visibilidade que você buscava para esses autores mudou nesse tempo? Sim, eu acredito que o trabalho da Malê de fato teve resultado, mas também acredito que não é só o trabalho da editora Malê. Eu acho que a Malê ela surge em 2016, no momento em que outras vozes também estavam se colocando
em relação a essa desigualdade tão grande no mercado editorial. Então, é o trabalho da Malê, junto com o trabalho de outras pequenas editoras que foram surgindo depois da Malê, de editoras pequenas que surgiram um pouco antes da Malê, eu vejo muito como um movimento e que a editora Malê faz parte desse movimento. A editora Malê, escritores como a escritora Conceição Evaristo, pesquisadores como a pesquisadora Giovana Xavier. Então, num certo momento, um grupo de intelectuais negros resolveu intensificar esse debate em relação a essa desigualdade, e eu acho que de fato surgiu o efeito. O que eu acho que a Malê contribui nesse movimento é porque não adianta você produzir ou você escrever, ter, sei lá, muitos originais, e esses livros não circularem. Então, assim, quando eu resolvo criar a Malê, uma das coisas que eu identifico dentro desse, vou chamar aqui de um sistema literário da autoria negra, é que os livros ficavam muito dentro desse nicho. Então, eles não estavam nas livrarias, eles não estavam sendo distribuídos, eles não participavam dessas grandes compras ou de empresas ou do governo, não eram inscritos nos prêmios. Então, assim, o livro circulava pouco, ficava muito dentro desse nicho. Acho que a Malê, ela traz essa força de fazer com que esses autores se tornem mais conhecidos, de formar mais leitores. Então, incrementa esse sistema, acredito eu, e democratiza. E do ponto de vista profissional, de você como editor, o que a gente falou aqui na abertura, você percebe isso também, que o mercado editorial não é diversificado? Não tem diversidade? A escritora Conceição Evaristo, ela fala, às vezes, sobre a solidão da mulher negra, que é um tema muito forte para o feminismo negro, mas a Conceição, ela consegue trazer isso também para alguns eventos que ela participa. Então, assim, existe essa solidão. Então, quando ela diz, por exemplo, quando ela ganhou o prêmio Jabuti, ela era uma das poucas pessoas negras que estavam naquele evento. E aí ela está como escritora. Mas se a gente for pensar também na quantidade de editores negros de fato atuantes no Brasil, é um número muito reduzido. Não chega a 10 editores. E outro fato que é interessante, assim, porque esses editores, eles que empreenderam as empresas aonde trabalham. Então, assim, eles não foram absorvidos pelo mercado. Porque é diferente quando você é contratado e é funcionário de uma empresa, de uma editora, por exemplo. Agora, quando você precisa, de fato, criar uma editora para poder estar trabalhando no que você gosta, então é sinal que isso acho que acaba comprovando que o mercado não absorve esses profissionais. Assim, e nas reuniões, tem uma expressão que se utiliza muito, que é algo como teste do pescoço, eu não sei qual é a expressão correta, mas é quando você está num determinado ambiente, você vai virar para ver quantas pessoas que estão ali, quantas que são brancas e quantas que são negras. Eu não sei se a expressão correta é teste do pescoço, enfim. Mas, enfim, nesses eventos que eu participo, quase sempre eu sou o único negro. Então, isso isso é muito forte. Isso acontece quase sempre. Eu fiz essa pausa porque veio assim algumas imagens de vários eventos na minha mente e realmente era um dos poucos negros que estavam ali. Mas nessa sua visão que você, nessas memórias que vieram na sua mente, você se lembra tendo voz? Você conseguindo se expressar e conseguir ser ouvido? Bom, sim. Eu acho que é uma coisa que eu não tenho que reclamar em relação à receptividade da editora Malê dentro do mercado. Não tem como reclamar em relação a isso. Tanto em relação ao mercado cultural, que eu digo, dos cadernos culturais, dos jornais e tal, a gente sempre teve espaço para poder divulgar os nossos livros, a gente consegue resenhas das nossas publicações. Eu sou muito entrevistado, então há um interesse em saber por que essa editora existe, qual o perfil editorial da Malê. Então, sim, não há um impedimento para que eu me coloque nesses ambientes. Do que eu falo é de uma certa solidão, ou seja, no sentido de que quase sempre eu sou o único negro nestes ambientes. Você acha que existe alguma forma de mudar essa realidade? De essa representatividade se tornar igual a essa 54% da população brasileira, digamos assim? Olha, eu não acredito muito em ações espontâneas.
Eu não acredito que se a gente ficar esperando que o mercado se modifique gradualmente, que isso venha a acontecer. Eu acredito mais em leis, eu acredito em cotas. Eu acho que num país como o nosso, a gente precisaria ter cota para tudo. E eu acho que ainda é um absurdo que cotas ainda seja algo que se discuta no Brasil, onde há uma desigualdade de oportunidades tão grande. Então, eu acredito que deveria ser algo mais radical mesmo. Então, assim, você tem uma empresa, essa empresa tem quantos funcionários? Sei lá, 90% desses funcionários são brancos. Então, você precisa equilibrar isso de alguma forma. Então, eu acho que o caminho para que isso aconteça seria desse jeito. Agora, a gente pode também continuar aqui levantando essa pauta, debatendo isso, buscando sensibilizar os empresários do mercado editorial. Tem uma foto que eu acho muito marcante da Bienal de São Paulo, Bienal do Livro de São Paulo, uma matéria que saiu ou na Folha ou no Estadão, não lembro direito, mas eu lembro da chamada, assim, era as pessoas que estão pensando a Bienal de São Paulo. Essa foto tinha um grupo imenso de profissionais de todas as áreas, e eu não encontrei um profissional negro. Então, assim, no momento, aí você pode dizer, mas talvez na gráfica tem alguém lá trabalhando que seja negro, ou na editora tem o cara lá que é o office boy e ele é negro e tal. Mas as pessoas que estão de fato pensando no mercado editorial, elas não são negras. Uhum. A Flip, acho que há uns 3 anos, acho que faz uns 3 anos, ela foi criticada porque a quantidade de autores negros foi muito baixa, né? Tanto negros e depois acho que até as mulheres não estavam tendo muita visibilidade no evento. E depois disso, as edições que vieram depois conseguiram arrumar isso, na medida do possível, e equilibrar autores negros, autores brancos, dar mais visibilidade para as mulheres também. Você vê que em outros autores, outros eventos, além da Flip, a participação dos autores também aumentou nos últimos anos? Aumentou, e é bacana falar da Flip, porque a história da Malê está muito relacionada também à história da Flip. Então, em 2016, a Flip estava homenageando, eu acho que a Ana Cristina César, se eu não me engano. A gente pode confirmar isso depois. E na programação da Flip, a gente não tinha, na programação principal da Flip, a gente não tinha nenhuma autora negra. A Flip acontece em julho de 2016, quando a Conceição Evaristo estava lançando o primeiro livro da editora Malê. Né? Então, diz que a Malê começa em junho. A Conceição Evaristo, ela participa de uma programação do Itaú Cultural na Flip e questiona justamente essa ausência de escritoras negras. Então, ela estava ali lançando um livro da editora Malê. Isso repercute de uma forma muito interessante. Eu lembro que o curador da Flip na época, o Paulo Werneck, ele diz que uma das respostas dele é que ele não convidou, ele convida a Elza Soares e o cantor dos Racionais, MC. E aí há um questionamento em relação a isso, e ele diz que não convidou porque ele não conhecia. Então ele diz que o que ele tenta argumentar é que ele não tinha conhecimento sobre os escritores negros para que eles pudessem estar dentro daquela programação. Enfim, isso gera um grande debate, e no ano seguinte a Flip, já na curadoria da Josélia Aguiar, homenageia o Lima Barreto e modifica totalmente esse percentual de presença de autores negros na Flip. Em 2017 também a editora Malê cria uma casa, né, na Flip e tal. Então eu acho que ali, naquele momento, primeiro, não 2016, tá? 2016 foi um momento de questionamentos. Mas em 2017, que já é um momento de realizações, eu acho que a Flip comunica algo para o mercado de eventos, né, literários, que começa a ser replicado. Então, o que eu comecei a observar, assim, muito atento em relação a isso, é que é como se o evento, né, Flip, tivesse comunicado algo que os curadores entenderam que era essencial e passaram a colocar isso nas suas programações. A partir disso, sim, há uma mudança muito grande em relação ao convite para que autores negros estejam nos eventos e uma alteração da mudança, né, no sentido assim, há mais presença de autores negros nesse evento. Acontece também uma coisa que é um pouco o equilíbrio disso. Como a gente chega no equilíbrio disso? Por exemplo, no ano passado,
eu recebi um telefonema de uma curadora de um evento e ela queria muito ter uma escritora negra no evento. E eu fui investigando porque o evento já iria acontecer, ela estava muito tensa, ela falou, preciso ter uma escritora negra no evento. E aí eu pergunto, mas por quê? Ela não estava nem interessada em qual escritora, ela queria ter uma escritora negra. Aí eu pergunto, por quê? Aí ela falou, você sabe, né? Se eu não coloco uma escritora negra, as pessoas vão vir em cima de mim. Então, isso é quando algo que está seguindo uma reta faz uma curva errada, porque é um entendimento totalmente errado. Ela não estava... Quando é desse jeito, não é uma valorização da escrita dos escritores negros, muito pelo contrário. Né? Você simplesmente está querendo atender nem atender um desejo do público, você está querendo não ser criticado. E é algo que deveria ser natural, né? Já devia estar ali, não deveria nem ter questionamento. Exatamente. Então, mas aí eu quero também aproveitar, ainda falando da Flip, elogiar o trabalho da Josélia Aguiar. A Josélia, ela fez algo que eu acho que seria exemplar para muitos outros curadores, porque ela foi entrevistar esses escritores, ela foi conhecer a história da literatura negra. Eu lembro que ela fez uma entrevista comigo muito longa, ela se aproximou das pessoas do Cadernos Negros, que é uma publicação aí de São Paulo, do coletivo Quilomboje. Então acho que o caminho é esse, assim, se há desconhecimento, procure saber. Eu sei que a sua formação de bibliotecário, você é um acadêmico, mas começando por aí, eu estou interessado também na outra parte, né? Eu acho que a gente cresce na escola, etc. Existe pouco conhecimento. A literatura sempre também, acho que mostra um pouco do que é o mercado. Eu não sei qual que começa primeiro, na verdade. Qual a sua visão a respeito disso, né? Eu acho assim, por exemplo, os autores também nem os livros infantis. Eu sei que a mulher começou a lançar livros infantis também. Como que acho que tem que trabalhar desse outro lado. O que você acha, Wagner? A gente tem uma lei, a Lei 10.639. Essa lei, ela obriga o estudo da cultura africana e da cultura afro-brasileira nas escolas. Essa lei, ela é uma lei de 2003, ela não é tão utilizada quanto deveria. As escolas ainda não fazem tanto uso disso. No entanto, ela já surtiu um efeito que, a partir de 2013, a gente tem um aumento da publicação de livros de autores negros, livros infantis, e livros que têm como temática a história afro-brasileira, a história africana. O que isso, acho que aí eu volto à questão que eu acho que às vezes num país como o nosso precisa das leis, sabe? Porque elas obrigam e aí as coisas acontecem. O que eu acho que traz de efeito positivo isso para o jovem, né? Eu, por exemplo, eu fui formado por uma literatura de escritores brancos. Então eu não me via representado na literatura que eu lia. Nem na literatura infantil, nem quando fiquei jovem, enfim, eu nunca não me vi representado nessa literatura. Eu acho que isso afeta nos jovens leitores, vou falar primeiro dos leitores das crianças negras, uma questão em relação à autoestima intelectual, de se ver representado no mundo. Então, se você não está se vendo representado, quer dizer, se você sofre esse processo em que você se torna invisível, como que você lida com isso? Então, acho que tem esses efeitos negativos. Agora, para o estudante branco, também tem um efeito negativo. É isso que a gente precisa entender quando se pensa em racismo. O racismo ele não vai afetar apenas os negros, ele afeta também os brancos, porque ele vai justamente impedir que aquela humanidade que poderia ser muito mais bem elaborada não seja. Então essas crianças negras também, ao não terem essas representações na sua formação, impede também que elas vejam o indivíduo negro como deveria ver, assim, porque você não tem representações positivas. E é claro que isso afeta na sua relação com o outro. Eu acredito, por exemplo, aconteceu agora, recentemente, numa escola do Rio de Janeiro, uma estudante, o nome dela é Fatu, e ela descobriu que estudantes do mesmo colégio que ela estuda, eles estavam trocando mensagens racistas, assim, gravíssimas, sobre ela, né?
Então, que relacionando a Fatu à macaca, que ela era burra, dizendo que ela não tinha a capacidade de elaborar pensamentos, coisas gravíssimas, gravíssimas. E então, será que se a pergunta que eu deixo, né? Será que se esses alunos tivessem sido educados com uma literatura também de autores negros, eles criariam essa representação para outros jovens negros? Que efeito eu acho que a literatura pode ter como antídoto do racismo? Né? É uma pergunta retórica, na verdade eu acho que tem um efeito muito positivo, e por isso que eu criei a Editora Malê. Então, o que eu acho que a gente precisa é incorporar urgentemente nesse repertório das crianças a literatura negra infantil. Na Malê eu tenho publicado ainda pouco, eu só tenho, acho que tenho 5 títulos infantis, mas tem outras editoras que já publicam isso há muito tempo, como a editora Masa, que é uma editora de Belo Horizonte. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, enfim. Respondeu. São questões complexas. E ainda mais nesse momento, quer dizer, acho que são duas coisas, não dá para falar só esse momento, né? Na verdade, assim, nesse governo federal, principalmente, né, tudo isso, desses avanços que você falou de certa forma, que desde da fundação da editora, essa luta não só sua, o quanto isso pode retroagir? Eu acho que já vem retroagindo. Quando a gente pensa na Fundação Palmares e pensa naquele senhor, Sérgio Camargo, que hoje é presidente da Fundação Palmares, já é um retrocesso imenso. Quer dizer, como a gente pode ter na Fundação Palmares uma pessoa que é totalmente contra o negro, uma pessoa que nega a existência do racismo no Brasil, uma pessoa que ataca o movimento negro, quer dizer, os movimentos negros são muitos, uma pessoa que é contra as religiões de matriz africana. Então, como você pode... Há nessa questão um desvio total de finalidade que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender como ele continua lá, porque ele não poderia estar ali, ele não poderia estar recebendo para estar ali, ele não poderia ser um representante da Fundação Palmares. Por que eu trago a Fundação Palmares como exemplo? Porque a Fundação Palmares ela vem sendo importante, eu vou ficar só na parte da literatura, ela vem sendo importante para poder divulgar a literatura negra já há muito tempo. Então, uma escritora como Eliana Alves Cruz, que hoje é uma escritora muito reconhecida pela literatura que ela produz, a Eliana ela surge a partir de um concurso da Fundação Palmares, que se chama o Prêmio Oliveira Silveira. Ali ela lança o romance Água de Barrela. Outro exemplo, a escritora Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, quando lança o primeiro livro que Conceição Evaristo lança sem precisar investir do próprio bolso para publicar, é o livro Olhos d'Água. O livro Olhos d'Água ele só é publicado a partir de um edital, também da Fundação Palmares, com a Biblioteca Nacional e com a CEPIR, para poder publicar autores negros. Então, nesse edital se publicou, acho que foram 19, publicaram acho que 19 títulos, entre eles o Olhos d'Água da Conceição, O Saber do Negro, do Joel Rufino dos Santos. Então, um governo como esse, ele vai ser sempre contrário a um governo como esse, que nega a existência do racismo, o que é muito fácil negar, porque no momento que você nega, você não tem mais que lidar com esse problema. Então, um governo como esse, que nega a existência do racismo, ele só traz retrocessos para a nossa luta, que é uma luta muito antiga. Então, é interessante a gente pensar que levamos décadas para conseguir desfazer essa ideia de que no Brasil há uma democracia racial. Então isso começa, não vou fazer aqui, não vou ser um entrevistado palestrinha, mas vamos dizer assim, lá década de 30, então a gente leva, aí vem ditadura, que também a ditadura ela é totalmente contrária aos movimentos negros. Então quando a gente, aí temos a Constituição e a gente começa novamente a pautar esses temas. E começa novamente a conseguir construir uma geração de jovens que entendem que no Brasil há racismo, que entendem que precisa se engajar numa luta antirracista. Então, quando a gente consegue esse pequeno avanço, vem um governo como esse e tenta retroceder décadas. Então, realmente é totalmente nocivo. É totalmente nocivo para o Brasil de uma forma geral,
né? Esse governo ele não deveria estar lá, mas é totalmente nocivo para a luta dos negros nesse país. E você acha o quão positivo, por exemplo, a gente está gravando no dia 4 de junho, da terça-feira, ter sido um movimento que a gente vê muito nas redes sociais, das mesmas empresas, mas as pessoas principalmente, assumindo uma luta antirracista. Você acha que quão isso é válido? Eu acho que é totalmente válido. Assim, a gente tem como eu falei da questão da Lei 10.639, ou também disso dos eventos e começar a convidar mais escritores negros, e que isso traz também, às vezes, alguns efeitos negativos. Então, mas eu não vou olhar para os efeitos negativos, vou olhar para o que há de positivo. Eu acho que é totalmente positivo que a gente tenha finalmente um número maior da população branca desse país, de fato, envolvida com essa questão do racismo e na luta antirracista. Porque a gente só vai conseguir avançar. Se costuma dizer muito que o problema do racismo não é um problema dos negros, e sim um problema dos brancos. Porque uma vez que eu não sou racista com ninguém, como eu posso solucionar o problema do racismo? Né? Quem precisa solucionar o problema do racismo são os racistas, eles que precisam se resolver em relação a isso. Então, quando a gente vê uma população branca que, de fato, começa a se engajar de uma maneira mais ampla em relação a essa luta, isso é totalmente positivo. É totalmente positivo. Agora, só tem um efeito, de fato... Existe uma pergunta incômoda aí. Só tem um efeito, de fato, efetivo se essa população branca, que está numa condição de privilégio, resolva abrir mão deste privilégio. Essa pergunta é incômoda porque quem quer abrir mão do seu privilégio? E quem enxerga, de fato, que tem um privilégio? Porque se você conversa por exemplo, com um pobre branco e diz, olha, você tem um privilégio por ser branco, é muito difícil essa pessoa entender. Normalmente não entende. Diz, não, eu tô na luta, não, minha família lutou muito, não, eu tenho esse apartamento porque minha família lutou, não, eu consegui meu emprego porque eu estudei, fiz faculdade e consegui um emprego. Então, fazer essa leitura que tudo que acontece nesse país, tudo que acontece na vida de uma pessoa branca, acontece a partir de atitudes positivas que vão levando essa pessoa, eu costumo dizer assim, sinais sempre abertos, né? Tá sempre no verde o sinal. Então a pessoa ela vai construindo sua vida sem impedimentos. Ela estuda, ela consegue emprego, depois que ela consegue emprego, ela consegue ascender nesse emprego, e aí ela vai evoluindo. Agora, se você compara isso com a trajetória de uma pessoa negra, isso não acontece. E eu não digo isso como opinião, assim, isso são pesquisas que dizem isso. Por exemplo, uma pessoa negra que trabalha numa empresa, a ascensão salarial dessa pessoa, ela só se dá de uma maneira horizontal. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais tempo ela está nessa empresa, ela pode até ter um aumento de salário, uma gratificação ou alguma coisa. Mas raramente essa pessoa vai conseguir ascender para virar coordenador, gerente. Tal. Isso é comprovado. Aí a gente volta à questão que eu falei do mercado editorial, né? Então, assim, você pode até ter uma pessoa que trabalha negra, que trabalha há 30 anos numa grande editora, mas essa pessoa conseguiu ascender dentro dessa editora? Normalmente isso não acontece. Não, é isso que eu ia comentar também, porque e nessa terça-feira também várias editoras grandes também se pronunciaram falando assim dessa luta também, né? Só que, e aí que eu queria também, a gente já falou um pouco nisso, mas eu acho que tentando ser propositivo nesse sentido o que as editoras têm que fazer para realmente mudar isso? Contratem pessoas negras. Eu acho que é isso. Contratem pessoas negras. Investiguem, pesquisem toda a sua equipe e contratem pessoas negras. Quem é que avalia originais dessa editora? Tem alguma pessoa negra aí? Contrata uma pessoa para essa equipe. Quantos editores existem nessa equipe? Que as editoras grandes têm muitos editores. Quantos editores tem aqui? Tem alguma pessoa negra? Contrate uma pessoa. As pessoas não só as editoras, mas as livrarias, que um dia vão voltar, né, a abrir. Temos esperança nisso. Mas as livrarias, na sua equipe de gerentes da sua rede de livrarias, quantos negros são gerentes?
contrate negros para serem gerentes das livrarias. Na CBL, né, no corpo da CBL, quantos negros fazem parte? Contrate negros para isso. Eu tinha dado como exemplo a Bienal de São Paulo. Quantos negros fazem parte dessa equipe que pensa a Bienal de São Paulo? Contrate negros. Eu acho que é isso que pode ser feito. É muito gentil que essas editoras abram espaço para as outras editoras nos seus canais de comunicação. Isso tem um efeito assim importante, mas ainda é pequeno. Eu acho que só muda se você modifica de fato a estrutura. E modificar a estrutura é incorporar esses profissionais negros nesse mercado. Isso, por si só, naturalmente, teria mais autores também negros contratados, provavelmente? Eu acredito que sim, porque eu acredito que o que impediu durante tanto tempo a publicação de autores negros brasileiros por essas editoras foi um efeito do racismo estrutural. Eu acho que eu poderia aqui até como poderia dizer, eu poderia ir me fugiu a palavra, mas eu poderia explicar passo a passo como o racismo estrutural causa um efeito nesse desprezo pela autoria negra. Mas eu acho que não é necessário, assim, não sei se eu preciso, acho que não preciso fazer isso, mas sim, é por causa do racismo estrutural, então eu acho que mudaria assim como quando a gente pensa em toda a história do Prêmio Jabuti, e se você for fazer uma estatística de quantos escritores negros venceram o Prêmio Jabuti, e aí fica uma pergunta nessa equipe de jurados do Prêmio Jabuti. Será que eles de fato estão dispostos a ler com atenção a literatura que é produzida pelos autores negros? O que leva um jurado a entender que uma literatura é de qualidade e merece o prêmio e a outra não? A gente pode dizer, simplesmente são os parâmetros de qualidade literária. Ponto. E fechar a questão nisso. Mas será que é só isso? Será que... Porque os jurados são leitores. Será que esses jurados, como leitores, estão interessados em uma narrativa que vai falar de racismo, escrita por pessoas negras? Eu não sei. A gente tem um exemplo assim, tem alguns exemplos muito importantes para a gente se pensar em relação a isso. Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, 1960. Esse livro ele faz um sucesso estrondoso, onde Carolina Maria de Jesus está falando sobre a realidade da favela. Havia um olhar para o que a Carolina escrevia, que é um olhar de exotismo. Não conhecemos essa realidade, precisamos conhecê-la. Vamos ler? Décadas se passam e a gente tem Cidade de Deus, Paulo Lins, que também é um sucesso editorial. É claro que conta o fato de Cidade de Deus ter também virado filme e ser de uma grande editora. Mas não é também o mesmo interesse? Peraí, eu quero saber o que ocorre aí na Cidade de Deus. Agora, quando um escritor negro vai escrever um livro que não vai falar sobre essa temática, ele consegue essa recepção positiva? Então, quando eu estou falando dos jurados, eu estou falando de recepção positiva também em relação às temáticas. Assim, se é rejeitado não apenas pelos jurados, será que também não é rejeitado pelos jurados? Se você tem um grupo de jurados, vou tirar da questão racial. Se você tem um grupo de jurados formado apenas por homens, vamos falar da questão de gênero, apenas por homens, e você tem uma escritora que escreve um livro em que ela combate totalmente o machismo, será que esses homens, caso eles sejam machistas, eles vão votar nesse livro? Então é isso que a gente precisa refletir, sabe? Eu acho que esse leitor neutro que é capaz de julgar um livro sem pensar nas próprias subjetividades que ele traz como leitor, eu acho que ele não existe. Então, acho que a única forma que a gente tem de equilibrar isso é que essas equipes que vão avaliar os livros também sejam equipes que tenham diversidade. Então, você precisa ter nessa equipe pessoas negras, você precisa ter mulheres, homens, você precisa ter gays. As equipes precisam ter essa pluralidade. Senão, a gente continua reproduzindo o mesmo repertório. E é isso que as pesquisas vêm dizendo, assim. O repertório literário brasileiro editado pelas grandes editoras, ele tem um grupo, um repertório temático que é muito reduzido e que vem se reproduzindo anos. Como que a gente vai poder modificar isso?
Muito bom. Por isso que tem que manter também esse assunto sempre em pauta, sempre discutido, né? Sim. Porque é essencial. Wagner, eu acho que a gente está caminhando já para o final da nossa conversa. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não mencionou aqui? Pessoal, leiam autores negros, leiam autoras negras, façam esses textos circularem, entendeu? Questionem quando vocês vão, por exemplo, numa livraria e todos os livros que estão em destaque são livros de autores brancos. Questionem isso. Ou são apenas de homens, ou sei lá, 90% de escritores e apenas 10% de mulheres. Acho que a gente precisa estar questionando isso o tempo todo. Entender que esse sistema literário que perdurou até assim, pouco tempo atrás, acho que agora a gente está conseguindo sacudir um pouco isso, mas entender que esse sistema ele reproduz uma estrutura racista da nossa sociedade e que a gente tem possibilidade de modificá-lo. Acho que essas seriam as palavras que eu tenho para dizer. Então tá bom. Wagner, também a gente faz aqui no final do programa, a gente faz uma indicação do que a gente está assistindo, que está lendo. A gente fazia de passeios, né, mas eu acho que agora não é o caso, mas de coisas que a gente queira dividir com o nosso ouvinte aqui como indicação. Tá? Se você tiver alguma coisa aí para indicar pra gente, a gente começa aqui com a nossa equipe para você ter um tempinho aí para dar uma pensada, tá bom? Thalita, quer começar hoje? Pode ser. Durante a nossa conversa, eu lembrei de indicar o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é um livrinho pequenininho, ótimo, objetivo e que todo mundo devia ler. Editado pela Companhia das Letras. E também indicar Queer Eye, que era a minha indicação antes, quando a gente estava conversando antes. Eu falei que eu ia indicar Queer Eye. A próxima temporada estreia na Netflix. A gente tá gravando isso numa quinta-feira, estreia nesta quinta-feira. Não assisti ainda, mas vou indicar do mesmo jeito, porque não tem como a Queer Eye ser ruim. Então, assistam a última temporada que vai sair na Netflix. E você, Maju? Eu não sei porque eu não tô assistindo nada de diferente esses dias, então o que eu vou fazer? Eu vou indicar Pose de novo. Já indiquei Pose, acho que tipo uns meses atrás. Mas é uma série realmente muito boa. Então, vamos repetir de novo que conta Pose. A série fala sobre a população gay, a maior parte de Nova York nos anos 90. Então, ele traz também toda a questão da AIDS e como essas pessoas foram afetadas. A primeira e a segunda temporada, se não me engano, estão disponíveis no Netflix. Não tenho certeza se são as duas ou se é só a primeira. Mas todas elas estão na Fox. Pra quem quiser assistir, pegar seu tempinho de graça ali na Fox pra assistir a série, ela é muito boa, vale muito a pena. Traz muitas questões bem relevantes. Então, essa é a minha indicação. Muito bem. E você, Wagner? Eu quero indicar, primeiro, dentro do campo da pesquisa, Grupo de Literatura Contemporânea da UNB. Lá tem várias pesquisas sobre essas temáticas que eu levantei superficialmente aqui, então daria para as pessoas se aprofundarem mais. Quero indicar o portal Literafro, da UFMG, que é um portal que vai reunir a biografia e bibliografia de autores negros. Hoje já existe no portal mais de 150 escritores e escritoras, então é uma ótima fonte de pesquisa. Quero indicar a biografia da Carolina Maria de Jesus, que foi editada pela Malê, escrita pelo Tom Farias. Quero indicar muitas coisas. Quero indicar a série no Netflix, Hollywood, que eu achei assim fantástica. Eu acho que vale muito a pena. Fiquei refletindo como eles conseguiram, a partir de um tema histórico, criar algo que é um pouco utópico. Eu achei isso muito bonito e acho que vale a pena a gente pensar nisso. E acho que eu fico por aqui. Eu esqueci de alguma coisa? Não. Tá, acho que fica aqui. Um livro infantil, seria bacana um livro infantil. Ok. Bucala, de Davi Nunes. Pronto. Eu queria indicar um livro, primeiro um autor, que é o James Baldwin, O Quarto de Giovanni, que é um livro maravilhoso, que ele foi escrito na década de 50, e eu falei assim, nossa, podia ter escrito ontem, e eu imagino o quanto isso possa ter causado na cabeça, mas assim, realmente explodiu. Eu falei, nossa, é um autor incrível, escreve incrivelmente bem.
E eu descobri por causa de um documentário que chama Eu Não Sou Seu Negro, se eu não me engano. Que é um daqueles que realmente você para, olha pra você mesmo e fala assim, tem alguma coisa errada, né? Você fala assim, eu acho que eu tenho que repensar algumas coisas, várias. Então, acho que essas duas coisas, eu vi o James Baldwin falando e de uma altivez que eu não tinha como reagir e não parar e olhar pro espelho. Essas duas coisas realmente foram pontos importantes pra mim. E acho que é isso, gente. Queria agradecer ao Wagner por passar esse tempo aqui com a gente. Obrigado por... Sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, ainda mais nesse momento, né, que a gente tem que realmente correr atrás das coisas. No mercado editorial também, num momento muito crítico. Mas muito obrigado, Wagner. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero ter conseguido contribuir um pouco com esse debate. Muito, com certeza. Sim. Eu, pelo menos, para mim, com certeza. Obrigado, Maju. Obrigado, Thalita. Obrigada. Obrigada. Até segunda que vem, gente. Até mais.